O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu, encontrou os judeus e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, este texto evangélico de hoje, ele é bem rico. Ele é muito rico. Há várias possibilidades de uma leitura espiritual, de retirar dele várias riquezas para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Poderíamos ver aqui, por exemplo, diz, né, que este homem foi curado, ele estava carregando a sua cama, ele encontra um fariseu e diz assim, aqui no versículo 13, versículo 12. Versículo 10. Os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. E ele respondeu: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Ora, diante de uma informação dessa, qual seria a primeira atitude? Eu encontro alguém, eu sou um fariseu, encontro alguém carregando uma cama em dia de sábado, fazendo um trabalho em dia de sábado. Mas ele diz: olha, alguém me curou e disse: pega a tua cama e anda. A primeira atitude seria o quê? E quem foi que te curou? Porque era algo extraordinário, era algo milagroso. Mas qual é a pergunta? E quem foi que te disse: carrega a tua cama? Isto é, a pergunta já demonstra a má vontade existente no coração dos fariseus. Eles já estão decididos a condenar Jesus, independentemente das coisas boas, dos milagres que ele realize.
Quantas vezes, meus santos, quando matamos alguém no nosso coração, quando nós nos predispomos de uma maneira negativa contra alguém, independentemente das coisas boas que ela faça, nós só vemos os pontos negativos. Por quê? Porque nós matamos aquela pessoa no nosso coração. Não existe benevolência da nossa parte. Então, como não existia benevolência no coração dos fariseus em relação a Jesus, como não existia a predisposição à busca da verdade, eles não estavam dispostos a mudar de mentalidade, toda a sua atitude e postura já era enviesada, já era voltada a condenar Jesus. E quem foi que te disse que não é permitido? E quem foi que te disse para carregar a cama? Isto é, eles não se deixaram tocar por aquele fato extraordinário. Então nós poderíamos aqui aprofundar este ponto, mas nós não iremos tocar nele, pelo menos não hoje. Diz aqui que Jesus depois se encontra com este homem doente e diz a ele: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ora, este homem, diz aqui a palavra, ele era doente há mais de 38 anos. Imagine aqui, meus santos, alguém gravemente doente, há mais de 38 anos, ali esperando uma cura, sozinho, entregue à própria sorte. É uma vida, humanamente falando, terrível. Mas o que é que de mais terrível pode acontecer a alguém que sofre com a doença há mais de 38 anos? O inferno. Isto é um dado de fé. Nosso Senhor está dizendo que existe algo muito pior do que uma vida de total sofrimento aqui na terra, e nós precisamos crer nisso. Infelizmente, há muitos católicos que não acreditam mais na existência do inferno. E aí, é verdade, por falta de amor a Deus, por falta de obediência aos mandamentos de Deus, mas também por falta de fé na existência do inferno, estão dispostos a, por um prazer momentâneo, a que chamam de felicidade, trocar a felicidade que verdadeiramente importa e predispor toda a sua vida para a condenação eterna. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor que coloque no nosso coração a certeza de que existe uma felicidade perfeita, eterna, pela qual vale sacrificar qualquer coisa, e que existe uma infelicidade que eterna, para sempre, que não se compara a nenhuma cruz que possamos experimentar neste mundo. Por isso, Jesus diz: mas estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. É a mesma coisa que Jesus diz à prostituta, quando perdoada. Jesus disse: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não. Vai e não voltes a pecar, para que não aconteça a ti algo muito pior do que ser apedrejada. Mas também não é sobre isso que eu quero falar no evangelho de hoje. Acho que uma das primeiras vezes que eu li este texto evangélico, este doente não me foi simpático. Eu vi, li, disse, algo não entrou na minha natureza. Por quê? Entenda, eu quero nesta reflexão tomar este ponto. Você precisa cooperar com a graça de Deus na sua vida, e você vai ouvir tudo o que eu disser agora a partir desta ótica.
Se você se esquece disso que eu estou falando, parece até uma palavra insensível, mas a afirmação que vai jogar luz sobre tudo que será dito adiante é: você precisa fazer a sua parte, cooperar com a graça de Deus. Foi dito isso? Vamos lá. Diz então que existia este homem doente há mais de 38 anos, esperando uma cura. Jesus se apresenta a ele e pergunta: queres ficar curado? E qual é a resposta dele? Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando é agitada. Meu filho, Jesus não perguntou isso a você. Jesus perguntou a você: queres ficar curado? Isto é, você quer ficar curado? E a resposta dele é o quê? É jogar nos outros a culpa pelo infortúnio da sua vida. Ah, não há ninguém que me leve. Mas provavelmente não. E aqui o coxo, o cego e o paralítico, que diz aqui que naquele lugar onde ele estava havia muitos cegos, coxos e paralíticos. E o que foi que eles fizeram para conseguir aquela cura? Eles deram seus pulos, eles fizeram a sua parte, eles colaboraram, eles pediram ajuda a alguém. O cego pediu: olha, me ajuda, quando a água borbulhar, você vai ver, me ajuda a entrar. O paralítico: olha, você me arrasta e me joga lá dentro. Ele fez alguma coisa, mas ele há 38 anos que estava ali, e ele joga a culpa pelo infortúnio da sua vida, o fato de ninguém ajudá-lo a entrar, quer dizer, ele não ter ninguém para isso. E a pergunta que nós nos fazemos é: não tinha ninguém? Ou ele não fez por onde não ter? Quando o cego Bartimeu, cego, ouve que Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo diz: cala a boca, está gritando demais. E o que é que diz a palavra? Ele grita mais alto. Eu gosto dele. O cego Bartimeu, eu gosto. Isto é, ele sabe o que quer. Então ele quer se encontrar com o nosso Senhor. E não obstante, digam a ele: cala a boca, ele grita mais alto. E quando vão a ele, diz: olha, o mestre quer falar com você. Ele não pensa duas vezes. Ele dá um pulo, joga um manto, e as apalpadelas, seguindo o som da voz, ele vai ao encontro de nosso Senhor. Fosse ele dizer: ah, me mandaram calar a boca, né? Aí eu fiquei com medo, me calei. Quando disseram: cala a boca. Aí eu me calei. Não, ele não se calou não. Ele gritou mais alto. E quando disseram: olha, o mestre quer falar com você. Ele não disse: olha, eu sou cego, não sei onde é que ele está. Ele deu o pulo. Ele foi ao encontro de nosso Senhor. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti, diz São Paulo, diz Santo Agostinho. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então, nós muitas vezes, nós atribuímos a nossa não santidade: ah, porque a minha família é muito difícil, é difícil ser santo aqui na minha família. Diz a esposa: o meu marido é muito difícil, por isso eu não sou uma mulher virtuosa. Diz o marido: a minha mulher, nossa, é uma megera, por isso eu não sou santo. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu filho e minha filha, você não é santo, porque você não colabora com a graça de Deus. Ah, porque eu tive uma história muito difícil, e eu posso garantir que houve e há pessoas com histórias muito difíceis e que se santificaram. Pense no Santo Agostinho de Hipona, um homem tão transviado e que depois vai escrever tratados sobre a pureza e a virgindade. Pense
num São Francisco de Assis, burguês, boêmio, e que se torna o seráfico, desprendido de tudo. Pense num Santo Inácio de Loyola, garboso, vaidoso, e que se torna este grande homem que fez um grande bem para toda a igreja. Pense numa Santa Rita de Cássia, com todas as dificuldades que ela teve na sua família, e que se torna uma referência para tantas mulheres. Uma Santa Mônica. Quer dizer, nós poderíamos aqui pegar vários exemplos dessas pessoas que não ficaram amarradas nas suas circunstâncias, nas suas limitações, nas suas histórias, mas elas se abriram à graça, e quando nós nos abrimos à graça, tudo concorre para o nosso bem. Pense a hemorroíça, aquela mulher com fluxo de sangue, diz que ela há 12 anos sofria com aquilo, que ela já tinha procurado vários médicos, e ela só piorava cada vez mais. Ela fosse dizer: estou tão fraca, tem uma multidão tão grande, eu vou nada procurar Jesus. Não, rapaz, ela foi com fraqueza e tudo, ela foi empurrando e sendo empurrada naquela multidão, porque ela sabia que se ela tocasse na orla do manto, ela ficaria curada. E ela foi empurrada, e ela teve que empurrar também. Mas se ela ficasse em casa, chorando as pitangas, ela seria curada? Não sei. Eu só sei que porque ela saiu de casa, porque ela fez a parte dela, porque ela colaborou com a graça, ela foi curada. Aquele outro, aquele paralítico que o põe por cima do telhado: homem, daqui a pouco você cai e morre. Você não só não vai ser curado, como vai morrer. Não tem isso. Não tem medo de altura. Me coloquem por cima, me coloquem diante dele, e vamos ver o que é que vai dar. Ele faz a parte dele, ele colabora com a graça de Deus. Este aqui acha que só ele sofre, e por isso que ele não foi curado. Mas talvez outros, piores do que ele, também estavam ali, coxos, sem um pé, sem uma perna, manco, aleijado, cego, mas não se prenderam às suas dificuldades, fizeram algo, e aí, como diz a sabedoria popular, Deus ajuda a quem cedo madruga. Isto é, colaborou com a graça de Deus, se abriu. E é claro, hein? Entenda, porque a nossa linguagem é sempre limitada, né? É claro que o ato de você colaborar com a graça de Deus já é suscitado e sustentado pela graça. Mas o Deus que te salvou sem ti, que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Meus irmãos, este princípio aqui, ele vale para tudo. Ele vale para a sua vida espiritual. Isto é, você precisa, independentemente da sua história, independentemente das suas circunstâncias, independentemente dos seus problemas, independentemente dos seus vícios, dos seus pecados, das suas manias, dos seus apegos, das suas más inclinações, você precisa se abrir à graça de Deus, e tudo concorrerá para o seu bem. Mas isso se aplica também a tantas outras circunstâncias da nossa vida, né? Isto é, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, tudo. Isto é, você ter essa consciência que você precisa ser ativo, proativo, de você ter atitude, porque muitas vezes nós sempre ficamos parados, estáticos, e ainda culpando os outros por aquilo que não dá certo ou acontece de errado na minha vida. Quantas vezes os padres temos que dizer no confessionário: meu santinho, minha santinha, confesse os seus pecados,
Porque a pessoa entra no confessionário e ela vai justificar os seus pecados culpando o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, os amigos de comunidade, os companheiros de trabalho. E a pessoa não assume o quê? Minha culpa, minha tão máxima culpa. É minha culpa. Eu pequei por minha culpa, porque eu sou preguiçoso. E foi por isso que eu não rezei. Não é porque a minha casa é uma bagunça e eu tenho muitos filhos e fica difícil. Eu sei, mas será que não houve na história, não há na história outros pais e mães com muitos filhos e que mesmo assim rezavam? Eu acho que sim, né? Então, minha culpa, minha tão máxima culpa. Isto é, se acuse, tome para si a responsabilidade e se abra à graça de Deus. Porque senão, como você não toma a sua vida, como é que você vai apresentá-la a Deus e suplicar misericórdia? Porque você não se reconhece pecador. Como diz aquele salmo: eu confessei afinal o meu pecado e perdoaste, Senhor, a minha culpa. Então, meus irmãos, que o evangelho de hoje, neste meio da quaresma, ele nos desperte para que nós nos perguntemos: como é? Será que eu estou vivendo bem a minha quaresma? Ou eu estou sendo preguiçoso? Eu estou sendo preguiçosa? Será que eu estou combatendo de verdade os meus pecados? Ou eu estou atribuindo a culpa aos outros por eu não estar progredindo na vida espiritual, por eu não estar combatendo os meus pecados? Eu estou aproveitando todos os meios de santificação e de graça que Deus me concede? Ou eu fico esperando que Deus faça por mim aquilo que cabe a mim fazer? E Deus não fará. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas aquilo que cabe a ti fazer, só tu farás. Deus não ajuda preguiçoso. Deus não vai fomentar a nossa preguiça, a nossa falta de virtude e os nossos vícios. Porque Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós sejamos semelhantes ao seu Filho, que nós combatamos o bom combate, que nós amemos, que nós nos esforcemos para passar pela porta estreita. Então existe algo que nós sempre, suscitados e sustentados pela graça, mas existe algo que nós precisamos fazer. E a pergunta é: já estamos fazendo tudo o que nos é possível para que nós sejamos aqueles que Deus sonhou quando nos criou? Que nós hoje então, meus irmãos, peçamos por intercessão dos nossos santos de devoção, que eles intercedam por nós, para que nós aprendamos a fazer a nossa parte, a colaborar com a graça de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.